A lei dominical. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. 1 Coríntios 15, versículo 20. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida nos livrou da lei do pecado e da morte. Romanos 8, versículos 1 e 2. A lei, através de Moisés, foi criada por Deus para controlar o comportamento humano. A lei do Espírito de vida ressuscitou Jesus no primeiro dia da semana, no domingo, levou o Espírito Santo no Pentecoste, no primeiro dia da semana, a dar a formação à Igreja de Cristo. Atos 2, versículos de 1 a 47. A lei de Moisés teve influência na vida humana de Jesus até o fim do sábado após a crucificação. No início do domingo, a lei do Espírito de vida ressuscitou Cristo e 50 dias após, também no primeiro dia da semana, deu início à formação da Igreja. Com isto, a Igreja de Cristo não é controlada pela lei de Moisés, e sim pela lei do Espírito de vida. Romanos 8, 1 diz: Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, os quais não andam segundo a carne, controlados pela lei de Moisés, mas controlados pela lei do Espírito de vida. Visto que esta lei do Espírito de vida passou a ter influência na vida de Cristo a partir da ressurreição, substituindo a lei de Moisés, e a Igreja sendo constituída pelo Espírito de vida de Cristo, os que nasceram espiritualmente das entranhas espirituais de Cristo, conforme Tiago 1,18 e 1 Pedro 1,23. Quem controla os verdadeiros cristãos não é mais a lei de Moisés, e sim a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Como esta lei passou a atuar no domingo da ressurreição de Cristo, podemos denominá-la de a lei dominical. Não a lei para perseguir cristãos como pregam os legalistas, mas a lei que nos liga ao corpo espiritual de Cristo. A lei de Moisés foi criada para controlar o homem com a natureza pecaminosa, enquanto a lei do Espírito de vida existe para manter a natureza espiritual de Cristo no cristão. Uma colocação interessante feita pelo apóstolo Paulo é que a lei de Moisés existe para estabelecer juízo sobre os infratores. Se não há mais juízo para os que estão em Cristo Jesus, a lei de Moisés não tem efeito sobre os cristãos de fato e de verdade, e sim a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Romanos 8, 1. Quanto à lei dominical pregada pelos legalistas, não encontrei até hoje nenhum texto bíblico que fala sobre essa lei. Se essa lei existe, é para abrir as mentes dos legalistas para observar Êxodo 16, versículos 29 e 30, que diz: Vede que o Senhor vos deu sábado, por isso ele no sexto dia vos dá o maná para 2 dias. Cada um fique em seu lugar, ou seja, fique em casa, que ninguém saia no 7º dia. A ordem de Deus era: ninguém saia de casa no 7º dia. Êxodo 16, versículo 29. Assim repousou o povo no 7º dia. Êxodo 16, 29 e 30. Êxodo 20, versículos 8 a 11, confirma o que está escrito em Êxodo 16, 29 e 30. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus.
não farás nenhuma obra, nem tu, nem os teus filhos, nem os teus escravos, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que mora na tua casa. Porque em 6 dias o Senhor criou os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Êxodo 20, versículos 8 a 11. A palavra santo vem do grego santificado, ou separado, para um povo que foi escravo no Egito durante mais de 400 anos, sem um dia de descanso. Deus separou o sábado para descanso pleno do nosso corpo humano. Nem mesmo o exercício de atividades religiosas nesse dia. Como base nos textos da lei acima, quem mais viola o sábado são os adventistas do 7º dia. Imaginemos a existência da lei dominical estabelecida por Deus para conduzir os legalistas para o modelo estabelecido por Jesus. Em linguagem figurada, a semana do trabalho de Jesus na terra durou 3 anos, encerrando com a sua morte na cruz e entrando após no sábado de descanso na sepultura. E nas primeiras horas do domingo, Jesus levantou-se no corpo imortal e em seguida entra na sua nova fase de trabalho com as últimas instruções aos apóstolos para depois retornar ao céu e após 50 dias, pelo seu Espírito Santo, dar forma à sua igreja como a sua legítima representante neste mundo. Deus, o dono do primeiro de tudo. O primeiro dia da semana para servi-lo. O primeiro dia de tudo nosso em dedicação a Ele. Com a morte e durante todo o sábado descansando na sepultura e ressurgindo no domingo com o corpo imortal para as novas atividades, constitui-se em desafio para nós, para não oferecermos a Ele o último dia da semana, no qual devemos descansar, segundo o mandamento da lei, para oferecermos a Ele o primeiro dia das nossas energias, e não oferecermos a Ele o resto das nossas energias gastas durante a semana. Por isso, o conceito de Cristo é descansar no sábado para entrarmos em atividades do seu reino com as primeiras energias da semana. Foi esse o modelo que Jesus estabeleceu para a sua igreja. Com o seu ministério terreno e o seu corpo descansando no sábado e o primeiro dia da semana com tudo novo para Deus. Se realmente existe a lei dominical, que é pregada pelo legalista, que esta lei os leve à conscientização de que o sábado é para descanso pleno e o primeiro dia da semana é para as atividades do tempo da igreja, pois por isso ela começou a sua formação no primeiro dia da semana.